E hoje vamos trazer um assunto inédito aqui nessa bancada. Inédito, porém presente todos os dias na sua casa, na sua fazenda, aonde quer que você esteja, porque faz parte do seu dia a dia e também do mundo moderno. Então fica com a gente aqui nesse episódio até o final, porque vou fazer aqui talvez muitas perguntas que eu sei que provavelmente você gostaria de fazer também. Tá bom? Então, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo para o nosso querido podcast Agro2, mais um episódio para você, trazendo informação sobre o campo, sobre o agronegócio, sobre desenvolvimento pessoal, sobre tudo, né? Quem apresenta para vocês sou eu, humildemente, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, presente aqui comandando essa bancada. Se você tem uma sugestão de algum conteúdo, de alguma informação, de algum convidado que você queira ouvir aqui também nesse podcast, manda para nós, tá bom? Que nós vamos tentar viabilizar essa entrevista. Mas deixa eu pegar aqui que o currículo do nosso convidado é extenso, mas não vou ler tudo não, porque senão vai ficar grande, viu? Ele tem experiência na gestão de obras e construção de ampliação de subestações e linhas de transmissões aéreas e subterrâneas, elaboração de especificações técnicas, análise de projetos, gestão de contrato, conhecimento do sistema de proteção de média e de alta tensão, enfim, especialista na metodologia de gestão de projetos PMI, MBA em gestão de negócios de energia pela ESPM e pós-graduado em sistema elétrico de potência pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Eu estou falando, pessoal, é do Roberto Vieira, que ele é diretor de gestão e planejamento da Enel, aqui em Goiás. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Aqui a equipe do podcast, gostei bastante aqui de vir conhecer o estúdio e vamos lá, quando você falou do currículo aí eu fiquei lembrando, acho que o tempo está passando rápido demais, né? Nós que agradecemos, eu imagino que provavelmente sua vida deve ser muito corrida, né? Que a gente sabe o tamanho do pepino que deve ser estar à frente de um cargo tão importante numa empresa tão importante hoje em Goiás, né, Roberto? Mas eu acho que esse tempo para a gente conversar e principalmente para poder falar mais sobre o que a gente faz nessa prestação de serviço, no final é a prestação de serviço, né? Seja na cidade, seja no campo, é importante para a gente mostrar para os clientes o que a gente tem feito em benefício da qualidade de energia aqui no estado de Goiás, né? E o que vai vir pela frente ainda também. Uhum. E aí a gente sabe que o desafio é grande, né? Porque nós estamos falando de um estado aí hoje, se eu não me engano, com 254 municípios, né, onde a Enel atende 100%, né, Roberto? A Enel atende praticamente o estado inteiro, né? E o nosso estado, eu falo nosso estado porque já estou aqui há algum tempo e me identifico bastante, né, apesar de não ser daqui. Mas ele tem o tamanho do país. Na verdade, ele é maior do que muitos países onde a Enel atua. Então, a gente tem concessões em vários países, a Enel atua em mais de 30 países no mundo. E em várias dessas concessões, tanto em extensão territorial quanto em tamanho de rede, a Enel Goiás é maior do que muitos países que a gente atua. Quando a gente fala de extensão de rede, por exemplo, né, nossa rede ela tem mais de 230 mil quilômetros de extensão. Só de média tensão, que é aquela rede que vai no topo do poste, a que a gente fala de alta tensão, né, normalmente, mas é de média tensão, a Enel Goiás tem 177 mil quilômetros de rede. 177. Eu trabalhava na Enel São Paulo antes de vir para cá. A Enel São Paulo tem 22 mil quilômetros de rede. Então, a dimensão é muito maior. Então, os desafios são proporcionais à dimensão da rede e o tamanho do estado. Então, é desafio logístico, né? Deslocar todas as nossas equipes pelo estado inteiro para trabalhar, para fazer obra, para prestar serviço, né? Desafio da manutenção de uma rede que ficou muito tempo sem investimento, isso é fato, né? É uma privatização recente ainda. Né? Tem quanto tempo, você sabe? Tem 4 anos, né? Muito pouco tempo. 4 anos, 4 para 5 anos, está chegando em 5 anos. E para você comparar com outras distribuidoras, a Eletropaulo, que era a empresa onde eu atuava originalmente lá em São Paulo, ela foi privatizada em 1998. Uhum. Né? Outras empresas do segmento elétrico também foram privatizadas muito antes, né? Na Enel Goiás, a antiga Celg, agora a Enel Goiás, foi uma das últimas privatizações do setor de distribuição de energia. Então, realmente, para a gente conseguir colocar a quantidade de investimentos necessárias para suprir esse período pré-Enel, em que os investimentos eram muito mais modestos, a gente tem que trabalhar bastante com todos esses desafios. Mas é uma coisa muito gratificante quando a gente consegue levar a energia em pontos que a gente sabe que o pessoal estava esperando há 20, 30 anos, em várias comunidades que a gente consegue levar energia no interior de Goiás.
Pois é, e aí acompanhando esse movimento, né, eu andei dando uma olhada. Antes, né, para quem não sabe, que em Goiás a gente tinha uma outra operadora que era como uma estatal, né, que era a CELG, né, que era a Companhia Elétrica do Estado de Goiás. E ela já vinha sendo sucateada, né, assim, com baixo investimento, né. Então, assim, a Enel é uma empresa italiana, né, se eu não me engano. E aí ela assumiu a bucha, né, digamos assim, né, que foi quando a CELG estava ali bem defasada. E aí o que aconteceu? Nessa transição, né, a gente sabe que a CELG já estava há anos mesmo com a estrutura muito deteriorada, né, principalmente quando a gente fala de energia rural, que hoje acho que é um dos principais gargalos, né? Bom, quando a gente fala de sistema elétrico, principalmente na rede de distribuição que a gente tem aqui no Brasil, a gente fala de um sistema praticamente 100% aéreo. Né? Pouquíssima rede subterrânea ainda no Brasil. Isso é diferente em outras regiões do mundo. É a rede de poste. E a rede que fica aérea, ela fica ali suscetível à ação do tempo. Então é chuva, é sol, é vento, é a ação de algum terceiro, alguém que bate num poste e tudo mais. Tudo isso vai degradando essa rede. E nesse tipo de sistema, a gente chama de sistema de capital intensivo, né? Então você tem que ficar intensivamente fazendo investimento, investindo o tempo todo para vencer a degradação dessa rede. Se você fica um período sem fazer um investimento adequado, essa rede ela vai ficando obsoleta, ela vai tendo um grau de obsolescência, né? E essa rede aqui do estado de Goiás, ela ficou subinvestida, ela ficou com menos investimento do que o necessário, pelo menos por 15 anos. 15 anos? 15 anos. Nossa, é muito tempo, hein? De 2017 até agora, a Enel aumentou em 5 vezes a quantidade de investimento que a gente faz na rede. Então, a gente tem feito 5 vezes mais investimento do que a média desse período de 15 anos. Mas, mesmo assim, ainda temos previsão de investimento por muitos anos, pelo menos por mais 5, 6 anos, para conseguir chegar num nível de investimento adequado e deixar essa rede num nível de performance compatível com as demais distribuidoras do país. Então, esses 15 anos realmente de atraso estão trazendo um desafio adicional para a gente. E esse desafio não é só pensar no atraso da rede do ponto de vista de manutenção. Muita gente fala, a rede está velha, a rede está antiga. Mas não é só isso, você precisa ampliar a rede. Né? Quando a gente chegou aqui no estado, a gente tinha 650 MVA de demanda reprimida. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Aí, porque essa linguagem aí a gente não entende, não. Quando a gente fala de 650 MVA, é como se eu tivesse mais ou menos demanda presa, demanda que eu não consigo suprir para os meus clientes que querem consumir mais, para abastecer uma cidade de mais de 600 mil habitantes. Né? Se eu tivesse só clientes residenciais, clientes que consomem menos. Se eu tivesse só clientes de muito consumo, é como se eu tivesse mais ou menos 1.000 empresas de grande porte querendo se instalar no estado de Goiás e sem energia disponível para isso, né? Suficiente. Então, a partir do momento da chegada da Enel, o primeiro passo foi avaliar a situação da rede, fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo e, a partir daí, traçar um plano de investimento, né? E esse plano de investimento envolve várias variáveis. Não é só você ter o dinheiro, né? Você não sai daqui hoje com o dinheiro no bolso e fala, eu vou construir uma linha de transmissão, vou construir uma subestação. Você tem que primeiro ter um planejamento. Planejamento de uma subestação, por exemplo, leva pelo menos 3 anos para você conseguir construir uma nova subestação. A subestação ela é um ponto de distribuição. Ela é um ponto de distribuição. A energia é gerada lá nas usinas, né? Uhum. Ela vem pelas linhas de alta tensão, de extra alta tensão, que são as linhas de transmissão. Elas passam por subestações que abaixam o nível de tensão, rebaixam o nível de tensão e chegam para a distribuidora, como é o caso da Enel. E a distribuidora tem as suas subestações de energia para poder pegar a energia que vem da transmissora, reduzir para níveis de tensão de distribuição, que são os postes da rua, e levar a energia até a casa do cliente. Então, quando eu preciso investir num sistema, né, investir numa infraestrutura de uma subestação, 3 anos antes eu já tenho que estar pensando, planejando como eu vou fazer, qual é o melhor lugar para eu colocar essa subestação, indo atrás de terreno, comprando terreno, depois disso fazendo licenciamento ambiental, comprando equipamento, projetando toda a subestação e os equipamentos em si. Alguns desses equipamentos eles têm que vir do exterior, a gente não tem tecnologia para produzir aqui, para fazer as subestações no padrão que a Enel faz. Né? E a Enel usa tecnologia de ponta, tecnologia de primeiro mundo nas subestações de todo o Brasil, é padronizado, o mesmo padrão que a gente usa no resto do mundo. Então, tudo isso demanda pelo menos 3 anos.
Além disso, eu preciso de mão de obra qualificada. Não posso colocar uma pessoa para fazer uma obra numa subestação ligada que não conhece os riscos de eletricidade, os riscos de mexer com energia. Então, tudo isso levou a gente a fazer esse planejamento de médio e longo prazo. Mas falando um pouco de resultado, já que a gente consegue obter, esses 650 MVA lá de 2017, a gente fechou 2021 com 50 pendentes só. 50 MVA, baixamos de 650 para 50. E até o final desse ano, a gente vai zerar esse backlog de energia de demanda reprimida aqui no estado de Goiás. Então, Goiás ele vai ser praticamente, vai atender 100% da demanda que ele precisaria hoje. Toda aquela demanda que estava reprimida na chegada da Enel, o nosso compromisso é até o final do ano de 2022 zerar. É claro que, como em qualquer lugar, você tem um crescimento natural da região. Né? E o estado de Goiás é um dos estados que mais crescem no Brasil. Prova disso é que das 4 distribuidoras que a gente tem aqui no Brasil, a taxa de crescimento de demanda de energia da Enel Goiás, ela é mais que o dobro da média das demais. Quando eu comparo com a Enel São Paulo, de onde eu trabalhava, a gente tem 3 vezes mais de crescimento de demanda por ano. Né? É como se eu tivesse que renovar, dobrar a capacidade do meu sistema aí a cada 15 anos, mais ou menos, para dar conta dessa demanda de energia. Então, para tudo isso, a gente tem um planejamento que parte lá da base, lá das subestações e das linhas de transmissão, até as redes de média e de baixa tensão que vão até a casa do cliente. Entendi. Roberto, vamos só para a gente conceituar um pouco para o pessoal que está escutando a gente. O setor elétrico de energia ele é dividido em 3 segmentos, né? Que é geração, transmissão e distribuição. Isso. A Enel está nessa ponta que é a distribuição. Exatamente. Não é isso? E aí ela compra do setor que faz a transmissão, que compra do setor que faz a geração? Mais ou menos. As empresas que geram energia, elas vendem para as distribuidoras. É um Eletrobras, por exemplo. Como, por exemplo, Furnas. Né? Quando você pega alguns outros geradores. Aqui no estado a gente tem várias usinas também. Usinas solares, tem usinas a diesel, eólica. Tem uma série de tipos de usina conectada num sistema interligado. Todo mundo injetando essa energia gerada nesse sistema e as distribuidoras que estão lá na ponta compram essa energia desses geradores. Entendi. Em leilões específicos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? E tem que ter um agente entre o gerador e o distribuidor, que é o transmissor. É como se fosse uma logística. Né? Quem pega a energia desse ponto aqui de geração, que está remoto, você pega lá a usina de Belo Monte, que está lá no norte. Você tem que ter a transmissora para trazer essa energia gerada lá no norte, distribuir pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro o sistema é interligado. Então, essa energia ela vai como se fosse um bolsão, né, concentrada e interligada entre o Brasil inteiro, e as distribuidoras vão consumindo por meio das redes das transmissoras. Né? E tem toda uma regulação que vem da Agência Nacional de Energia Elétrica, vem do governo federal, para poder definir o quanto cada agente desse setor tem de responsabilidade, o que cada um deles tem de direito nessa transação de energia entre gerador, transmissão e distribuidor, e o quanto cada um tem que ser remunerado também. Então, toda essa parte é regulada pelo governo federal. Entendi, que bacana. Quando você falou da transmissão aí, de fazer o bolsão de energia chegar no outro lugar, eu lembrei do Tesla, né? Que ele tinha... Teve um filme interessante, não sei se você chegou a assistir, assistiu? Eu já vi um filme que fala do Tesla e do Thomas Edison, que fala da rivalidade entre os dois. Que aí ele a invenção dele tinha uma bobina gigante que ele fazia transmissão para qualquer lugar da Terra. Né? Enfim, estava estudando ainda, né? Não tinha muito, mas é muito bacana. É um ponto da engenharia que realmente o ser humano é fantástico, né? Quando a gente fala de eletricidade, né? Porque parece que é um negócio muito assim complexo, né? Não um negócio simples assim. Ele né? é complexo porque já parte de uma coisa que você não consegue enxergar, né? Você não consegue pegar, não tem cheiro, não tem cor. E no final das contas tem uma potência incrível, né? A potência que gira hoje em dia, ninguém imagina ficar sem energia. Sem energia você não tem praticamente nada. A gente não ia estar aqui, não ia ter internet, não ia ter nada, né? Então, eu acho que o fascinante e o que me levou a trabalhar com isso é justamente o fato de você estar dominando uma força que é tão poderosa e que você não consegue enxergar, você não consegue, não é plausível, você não consegue pegar, né? Você só consegue isso é uma medir, coisa né? muito interessante. Roberto, e aí como você é um diretor da Enel, eu imagino que quando você vai nas resenhas com os amigos aí, no churrasquinho, a galera já deve chegar já cheio de reclamação pra você, não chega não? Chega, isso é normal. Isso já acontecia também quando eu trabalhava lá na outra empresa em São Paulo, né? É natural, você acaba ficando
referência em quase um ponto ali de reclamações, de dúvidas, de sugestões. Né? Mas sabe que é uma coisa bem interessante? Depois que eu passei a trabalhar como engenheiro, né? No meio da minha trajetória profissional, eu comecei a ver como é importante, quando a gente trabalha numa empresa de prestação de serviços, não ser só um funcionário que vai lá durante o dia, cumpre o seu papel, depois vai embora. Né? Você tem uma responsabilidade com aqueles que você influencia, por ser do seu círculo de amizades, por ser da sua família, e mostrar como é essa prestação de serviço. Às vezes as pessoas reclamam, mas elas não conhecem bem e elas não têm culpa por isso. Não é responsabilidade delas conhecer como funciona uma distribuidora de energia, né? Mas é uma coisa que eu faço com muito prazer. E aqui em Goiás eu estou tendo a oportunidade também de participar de alguns programas como o de vocês, né? A Ana Priscila me demanda ali de vez em quando para ir dar umas entrevistas, bem de vez em quando, né, Ana? Quase todo dia para dar uma entrevista ou outra. E isso é uma coisa que eu faço com muito prazer para levar informação para o cliente. Apesar da Enel ser uma empresa privada, a gente é prestador de serviço público. Como prestador de serviço público, a gente precisa levar para o nosso público, para os nossos clientes, o máximo de informação. Né? E eu faço isso com muito prazer. É um setor base, né? Tô te falando isso porque é o seguinte, quando eu falei pro nosso ciclo lá que eu entrevistaria você, né? Não sua pessoa, mas eu digo assim, alguém lá de dentro da Enel, né? E o setor do agro, você sabe que é um dos setores que mais bate pesado, porque assim, a energia limita, né, Roberto? Totalmente, porque eu quero montar um sistema de irrigação, eu preciso de ter uma energia potente, né? E tem situações, por exemplo, que o pessoal chega a usar motores a diesel, mas só que o diesel tá a R$7, aí não dá, né? Aí inviabiliza, a conta não fecha, né? E aí, uma das perguntas que eles me mandaram aqui, que gostaria de perguntar, é se tem um olhar especial da Enel para o setor do agro, para os irrigantes, né? Para a agroindústria de maneira geral, se tem um plano específico e se, ou não tem, enfim, como é que funciona essa visão? Tá bom. A gente tem não só um plano, a gente tem vários planos específicos para o cliente da zona rural. Não poderia ser diferente. Mais de 80% da nossa rede ela está em zona rural. Nosso sistema ele cresce para a zona rural, mais de 80%. Mais de 80%? A nossa rede ela é muito extensa porque ela vai até os pontos mais remotos do estado para levar energia até lá. E mais de 80% dessa extensão está na zona rural. Considerando isso e considerando que o agronegócio é um dos motores aqui do estado de Goiás, talvez o principal, né, que leva esse estado a crescer tanto, a gente tem que ter uma preocupação especial. Primeiro ponto, que o pessoal mais fala, a energia cai muito lá na fazenda. A energia cai muito na roça, a energia é ruim e tudo mais. Quando a gente chegou, a gente criou um pilar específico para falar de confiabilidade do sistema. Para melhorar, como que eu melhoro isso? Como que eu consigo reduzir a quantidade de queda de energia e o tempo que ela fica fora para o cliente? Quando a gente foi avaliar o sistema, a gente entendeu que não fazia sentido fazer um plano para as cidades e um plano só para a cidade e para o campo. As redes são muito diferentes. E a gente abriu esse plano em dois. Nasceu o plano rural. O plano da cidade ajuda a gente bastante aqui na cidade. E o plano do produtor, ele tem pontos específicos para esse produtor se comunicar com a Enel. A gente criou canais de relacionamento específicos. Aqui na cidade, acabou a energia aqui. Poxa, acabou a energia e tal. É muito fácil você entrar em contato mesmo assim. Né? Acabou a energia, seu Wi-Fi não funciona, mas o seu 5G, agora 5G, né? Mas 4G funciona. Você consegue fazer uma chamada ali usando o WhatsApp, por exemplo. Você consegue mandar uma mensagem. E lá na zona rural, que quando acaba a energia o cara fica sem a internet por satélite sinal, dele, sem nada, né? Ele fica sem sinal nenhum. Como que faz para se comunicar? Então a gente pensou nisso, a gente criou o canal de WhatsApp, a gente criou o canal de SMS, a gente criou atendimento automático específico focado no produtor rural. A gente também começou a levar mais informação para esses clientes através de eventos que a gente chama de energia no campo, explicando o que o produtor precisa para entrar em contato com a Enel. Né? Além disso, a gente reforçou manutenção, reconstrução de redes. Imagina se a rede aqui, dentro das zonas urbanas, ela já estava ficando degradada com aquele período de pouco investimento que eu falei. Imagina lá na zona rural. Então, a gente intensificou a construção de redes, novas subestações, mas equipamentos específicos também para melhorar a qualidade naquela região. A gente observou que 80% das vezes que a energia faltava nas fazendas
era porque queimava o fusível que protege aquela rede, né? E aí o pessoal popularmente lá na roça fala que a banana caiu. A banana caiu. A banana tá Aí tinha que ir com uma pendurada. vara lá, né? Isso. Levantar o negócio lá. Exatamente. 80% das vezes, esse era o defeito. Eu não tinha nada, não tinha um cabo caído, não tinha um poste caído, nada. Era só ir lá, bater a banana. Só que para você chegar com uma equipe em um lugar, por exemplo, você sai lá de Porangatu, vai para São Miguel do Araguaia. Uhum. Se a estrada estiver boa, você conseguir andar bem, não tiver muito caminhão, você vai levar 1 hora só de deslocamento na estrada. Uhum. Aí você vai entrar para o caminho da fazenda, você vai levar mais meia hora. Essa equipe vai levar 1 hora e meia só para chegar no local. Depois ela tem que identificar o local da chave e tudo mais. 2 horas, 2 horas e pouco no melhor dos casos. A gente começou a pesquisar das tecnologias disponíveis no mundo, o que a gente podia usar para resolver esse problema. E a gente encontrou um equipamento que ele só é fabricado em 3 locais, em 3 fábricas. Uma em Chicago, nos Estados Unidos, outra em Toronto, no Canadá, e outra lá na Austrália, numa cidade que eu não lembro o nome. Não dá nem para pronunciar direito de tão complicada que é, mas só 3 fábricas fazem no mundo. Ele chama religador monopolar. É um equipamento eletrônico que você coloca no lugar daquela banana, na mesma chave. Quando ele vê um defeito na rede... Essa banana ela é um interruptor. Ele é um fusível, exatamente. É um fusível. A convencional é um fusível mesmo que queima, igual o fusível que tinha em casa antigamente. Ele queima e aquela peça fica pendurada para sinalizar que ali queimou e não está passando mais energia. Aí você tem que trocar ela. Tem que trocar. Aquilo ali serve para proteger a rede. Porque se eu tiver um defeito, se eu tiver um curto-circuito... Uma sobrecarga, né? Aquilo ali pode gerar um incêndio naquela rede, pode estar machucando alguém, pode ter caído um cabo por cima de uma cerca, pode passar uma pessoa, pode passar um animal e se acidentar ali. Então aquilo é uma proteção mesmo. Equipamento. Pode queimar equipamento, pode acontecer uma série de problemas. E esse equipamento eletrônico, esse trip saver ou religador monopolar, ele fica monitorando a rede o tempo todo. Aconteceu algum problema que levaria à queima de um fusível, ele desliga a energia naquele lugar. Ele desliga para proteger. Entendi. Ele conta alguns segundos, a gente parametriza quantos segundos a gente quer, 5, 6, 10, 15, dependendo da extensão da rede, dependendo da característica da rede. E depois disso ele tenta fazer uma religação. Ele tenta voltar a energia automaticamente sem ninguém precisar ir lá. Desses 80% de casos, que seria só trocar o elo fusível, eu consigo em 90% dessas situações voltar a energia na primeira tentativa. Sem precisar mandar nenhuma equipe. E totalmente automático. Totalmente sem ninguém automático. Ninguém põe a mão. O equipamento que ele é robusto, ele fica lá por muitos anos sem precisar de manutenção nenhuma, ele é fácil de instalar, ele tem o seu preço, ele tem o seu custo, mas o benefício que ele traz é muito grande. E a gente está aplicando esse equipamento em larga escala na zona rural. A gente já conseguiu colocar em 2.000 locais esse equipamento. A gente começou isso no ano passado, a gente continua agora no ano de 2022, para 2023 tem mais, está trazendo muito ganho. Além das outras ações que eu falei, como manutenção, poda de árvore, limpeza de faixa. Tem muita região em que a rede foi construída no meio de uma mata. Literalmente passando pela mata. As árvores começam a crescer ali, tomam conta e pode chegar na rede. Então a gente tem que passar ali ou com equipes roçando, né? Lugar que tem muito morro tem que ser equipe roçando manualmente. E lugares mais planos, usar trator. Né? A gente está usando inclusive um trator agora que ele não precisa nem do operador estar dentro dele. O cara opera o trator por um joystick, opera à distância. Por que isso? Para trazer mais segurança. Já aconteceu em outros locais, né, em outras empresas, acidentes porque o operador estava indo ali no meio daquela faixa que tem um poste, né? De repente trombava ali no poste, caía um cabo em cima e machucava a pessoa que estava ali. Caramba. Então isso é segurança que a gente está trazendo também para as pessoas que trabalham com a gente. Mas eu falei só de um pilar, que é esse pilar da gente melhorar a qualidade da energia, né? O pilar que está em andamento é um andamento e é uma coisa constante que a gente vai ter que continuar fazendo durante muito tempo. E esse da banana aí, eu acho que tá no já virou tá no folclore popular, né, aqui em Goiás, que eu lembro quando menino, também meu avô tinha um sítio, já falecido avô, aí caía energia, aí vinha lá na época era Celg ainda, né? Aí vinha lá o colaborador, aí montava uma vara lá, chegava lá, colocava num anelzinho e cutucava lá. Aí funcionava. Aí volta energia. Aí voltava energia. O problema não é o cara chegar lá, o cara gasta 10 minutos para ir lá, montar a vara, trocar o fusível e fechar, só que ele demora 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Agora você imagina num dia de vendaval em que eu não tenho 1, 2, mas eu tenho dezenas, centenas dessas chaves desarmadas no estado inteiro.
né? Imagina só, o cara vai, atende uma aqui, ele vai, desloca mais 200 quilômetros, atende outra, desloca mais 50 para atender uma terceira, chega lá, tem um cabo partido. Aí acabou o dia. Aí ele tem que ir lá, ele tem que fazer todo o procedimento de segurança, isolar o trecho, emendar o cabo, acabou o dia. Ele atendeu 3 ocorrências. Imagina a quantidade de equipe que a gente tem que ter para atender todas essas ocorrências numa rede tão grande, né? Então, uma outra preocupação, tanto para o plano rural quanto para o plano urbano, foi a gente capacitar a mão de obra. Quando a gente chegou aqui, a gente encontrou 400 equipes, mais ou menos, trabalhando no sistema. Tá? A gente montou nosso plano, calculou o que a gente precisava de gente, de equipe para fazer as obras, o que a gente precisava de gente também, de equipe, para atender a emergência. A gente chegou à conclusão que a gente precisava de muito mais do que tinha. A gente precisava de pelo menos 1.200 equipes à época para começar o plano. Não tinha mão de obra capacitada suficiente, a gente precisou retreinar todos que já estavam, porque o critério de segurança que a gente coloca para o nosso pessoal é muito superior do que o que tinha aqui. A gente não quer ninguém machucando na rede, então você tem que dar treinamento de segurança de procedimento. Ô Roberto, só te interrompendo, desculpa. Esse pessoal que faz esse tipo de trabalho a campo, geralmente ele é um eletrotécnico, ele é um engenheiro eletricista. Como que é assim o perfil dessa pessoa que está no campo hoje? O eletricista de rede ele é um profissional de um nicho muito específico. É uma mão de obra muito específica. E que normalmente as distribuidoras têm que preparar essa mão de obra. Né? Às vezes você tem um cara que ele é eletricista industrial. O cara conhece tudo de comandos elétricos, ele tem noção de informática, painel, eletroeletrônica, mas ele não sabe trabalhar na rede. Ele tem a noção básica da eletricidade, que é importante, é necessária, mas ele não tem a capacitação para atuar como eletricista de rede. É muito específico. Então, a gente normalmente forma nossa própria mão de obra. Então, a gente tem ou parcerias com instituições de ensino, ou já pessoas que formam, monitores que formam, que vão preparando e capacitando esses profissionais para atuarem na rede. Então, tem muita gente que começa a trabalhar no setor e nunca tinha trabalhado com eletricidade. A gente pega do zero, a gente dá a noção básica de eletricidade para esse cara, depois a gente treina ele as regras básicas de operação de uma rede, ensina o que é uma rede, conta para o cara o que é geração, transmissão e distribuição, como a gente conversou aqui. Depois fala para o cara como que monta a rede, dá um treinamento. A gente tem escolinhas mesmo. Aqui no estado a gente tem 25 escolinhas, são 25 centros de treinamento, que a gente foi construindo estrategicamente em regiões para formar mão de obra local. Regiões de gargalo, principalmente? Em todas as regiões, porque no final eu preciso de equipe no estado inteiro. E a experiência nossa em outras empresas mostra que se você pega o cara aqui de Goiânia e fala, olha, eu vou levar você lá para... eu falei de Porangatu agora há pouco, agora eu vou falar de Rio Verde. Leva o cara lá para Rio Verde, que não é nem muito longe. O cara pode até ir no começo, está precisando, ele precisa ali de um dinheirinho, ele está desempregado ou está ganhando pouco. Você leva o cara, consegue deixar ele lá um tempo. Mas não é a região dele, não é o lugar dele. Chega uma hora que ele cansa de ficar voltando para ver a família e tudo mais. Você consegue fidelizar e consegue fazer esse cara ser muito mais produtivo quando ele está na mesma comunidade ali que ele já conhece. Tem muita gente que a gente forma. Eu conversei com um rapaz lá em Iporá recentemente em um dos eventos. Né? Ele foi formado pelo nosso programa de formação de eletricistas. Ele estava me contando. Ele cuida da região onde ele cresceu. Hoje ele é um dos eletricistas daquela região. Todo mundo conhece ele, ele conhece todo mundo. Ele sabe exatamente aonde as redes passam, ele conhece todas as fazendas. Caiu um chamado, é a fazenda tal, ele já sabe o melhor caminho para fazer, ele sabe por onde a rede passa. Isso facilita muito, isso dá muito mais velocidade. E também não deixa de ser um trabalho que favorece socialmente aquela região. Você está gerando renda, você está criando emprego naquela região. De 2017 para cá, a gente conseguiu levar de 400 equipes para 2.000 equipes. A gente já tem 2.000 equipes. E como elas trabalham? Trabalham no período seco, fazendo as obras, estendendo rede, fortalecendo esse sistema para eu conseguir levar mais energia a cada ponto do estado. E no período de chuva, quando eu tenho vendaval, quando eu tenho aquela quantidade de chuva que desarma um monte de chave, esses caras todos são preparados para ir fazer o atendimento emergencial. Então, todo mundo que trabalha em obra nesse período vai fazer atendimento emergencial e garantir que seja restabelecido o mais rápido possível. Né? Então, aí a gente também conseguiu atacar um outro pilar, né? Que é o pilar de fortalecer a rede, de estender a rede. Primeiro pilar, também ligado no período chuvoso, esses caras atendendo a emergência,
mas o segundo pilar de fortalecer, de crescer a rede. Lembra que eu falei para você dos 650 MVA de demanda reprimida? Para liberar essa demanda tem que fazer obra, e eles atuam nas obras, né? E o terceiro pilar, que está ligado lá no primeiro também, é um pilar de digitalização e atualização tecnológica da rede, né? Esse pilar a gente tem o irrigador monopolar, mas eu tenho também irrigadores trifásicos, que quando a gente chegou aqui não era uma tecnologia disponível. Hoje a gente já tem mais de 8 mil equipamentos instalados. E qual que é o grande diferencial? Eu consigo monitorar, manobrar, abrir ou fechar essas chaves em qualquer ponto do estado da minha central de operações que fica aqui em Goiânia. Então, um técnico, um engenheiro nosso, ele fica monitorando o sistema como um todo. Desarmou uma chave ali, ele tem condições de interpretar um esquema elétrico, identificar se ele consegue fechar uma outra chave, retornar com a energia para a maior parte dos clientes e deixar só aquele pedacinho que teve o defeito desligado e mandar uma equipe. Como que funcionava antes? Desligou a chave. Até a gente saber que a chave tinha desligado, precisava que algum cliente ligasse para a gente. É isso que eu ia perguntar. Porque, assim, como é que era monitorado isso? Porque hoje, assim, antigamente tinha que ligar, né? Hoje já não. Hoje já acusa lá no painel lá e já sabe que tal lugar caiu. Já acusa no painel. Se tiver um desligamento desse tipo, em que uma das chaves acusa que passou ali, eu já ia falar uma palavra técnica, mas que teve um defeito naquela rede, que passou uma corrente de curto-circuito ali, ele já tem a indicação, já aparece um alerta para ele, ele avalia todo o sistema e ele toma a melhor decisão, porque ele tem ali medição, ele sabe quanto passou de corrente elétrica, ele sabe o nível de tensão, ele sabe a capacidade de cada uma das redes e ele pode reduzir o trecho. Antes, como que era? Mandava um técnico até o local, olhava a chave desarmou aqui, por isso que está todo mundo sem energia. Percorria todo o trecho para tentar achar o defeito. Encontrou o defeito, conversa com o operador na central de operações, ele tem que avaliar o sistema, definir as manobras e mandar as equipes abrir e fechar a chave. Perdia horas. Perdia horas nisso. Hoje, se você tiver um defeito, a gente consegue isolar em menos de 3 minutos com essa tecnologia. Caramba! Vai ficar gente sem energia? Vai, porque teve o defeito. Mas várias situações em que eu tinha 5 mil clientes sem energia, consigo reduzir para 100, 300 clientes. E o mais importante, já direciono a equipe para o local, para a região muito próxima de onde está a falha. Se eu tenho uma rede de 200, 300 quilômetros, eu consigo reduzir esse trecho para 30, 40 quilômetros. A inspeção de rede fica muito mais rápida, correção do defeito mais rápida também, menos tempo de interrupção e mais qualidade no fornecimento da energia que a gente leva para qualquer canto do estado. Isso que eu estou falando para você funciona tanto aqui em Goiânia, quanto nas cidades maiores, né? Anápolis, Rio Verde, mas também funciona no interior do estado. Entendi. Roberto, e você lembra quando você assumiu o cargo que você está hoje, dessa métrica, como é que ela estava, por exemplo, de quanto tempo o produtor ficava lá sem energia, para hoje, mais ou menos assim, um tempo médio? Ah, lá na fazenda caiu energia. Ficava lá 24 horas até resolver. Agora já fica 3 horas, por exemplo. Eu lembro sim. Vou falar de quando a Enel chegou aqui. A Enel chegou em 2017. 2017 a gente ficava, cada cidadão goiano ficava em média mais de 20 vezes sem energia ao longo do ano. Então, ao longo de um ano, cada cliente em média ficava mais de 20 vezes. Esse é um indicador que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela monitora e ela cobra cada uma das distribuidoras. Chama FEC, Frequência Equivalente de Interrupção. Agora, no ano de 2022, esse indicador é de 8 vezes. Então, a gente reduziu de 20, Caramba. Mais de 20 para 8. É uma redução aí grande, mais de 60%. Mais de 60%. A gente tem o mesmo indicador para duração. Esse indicador de duração média ele é em horas, né? No período anterior à Enel, ele chegou a ser de mais de 40 horas. Cada cliente, ao longo de um ano, ficava mais de 40 horas sem energia, né? Ali, na época da privatização, ele estava em torno de 35 horas, 30 horas, né? Hoje, cerca de 18 horas. 18,5, para ser mais preciso, né? Você vê que é uma redução muito expressiva. Muito. Mas para você conseguir fazer essa redução no período de 4, 5 anos, é necessário muito investimento, muita obra, muito trabalho. E a gente sabe que essas 18 horas,
no final das contas, o cara não quer ficar 8 vezes sem energia no ano na casa dele, nem 18 horas. Hoje em dia, tudo é energia. Tudo é energia. Faz muita falta quando a gente fica sem energia. Então, a gente está trabalhando para trazer essas 18 horas e essas 8 vezes para patamares cada vez mais baixos. É claro que essa curva ela tem uma queda mais inclinada, ela cai mais rápido no começo com os primeiros investimentos e agora esse ganho ele é mais gradativo. O que é importante? O investimento, o trabalho em manutenção, ele não pode parar para que essa melhoria ela seja contínua, né? Esse é na parte de engenharia de potência, né? No sistemas de potência e especificamente nos estudos que a gente faz de distribuidoras, esse é o melhor cenário possível. Não faz sentido você ter uma melhora muito rápida e depois piorar, ficar naquele dente de serra, né? Naquela oscilação. Você tem que ter uma melhora constante, gradativa, permanente. Isso mostra que os investimentos estão sendo assertivos. Nesse período que a Enel está aqui em Goiás, esse é o comportamento que a gente está observando, uma queda gradativa, constante e contínua. Né? E você acha que hoje a Enel tem colaborador suficiente que atenda a demanda? Ou ainda falta formar mais gente? Né? Eu sei que tem o desafio da questão da mão de obra que você falou, que como é uma atividade muito específica, eu imagino que a dificuldade, né, de encontrar esse profissional também. Até você que está assistindo aí, fica a dica aí, porque pode ser uma opção para você também, que está procurando um trabalho diferente, né? Que está procurando um meio de ganhar vida aí também. Tem muita oportunidade também nesse mercado, Roberto. Tem. A oportunidade ela é constante, porque por ser um segmento muito fechado, é muito específico, sempre tem gente que está aposentando, né? Você tem pessoas que optam por mudar de segmento. Você tem pessoas que nem eu era eletricista também. Eu fui fazendo uma carreira dentro do setor. Então, a gente sempre precisa formar novos profissionais, né? A gente tem uma quantidade hoje de equipes que é coerente com o plano de investimentos que a gente tem. A gente sempre busca aumentar, ampliar essa quantidade para a gente ter uma folga, para a gente ter uma mão de obra adicional, mas hoje ela é coerente e compatível, mas a formação ela é contínua. E dentro dessa formação contínua, no ano de 2021, a gente inaugurou um centro de treinamentos aqui em Goiânia, em parceria com o Senai, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e com a FIEG, né, a Federação de Indústrias aqui do estado de Goiás. A gente fez um centro de treinamento dentro de uma escola do Senai, centro de treinamento avançado. É uma referência no Brasil. Eu não vou ter humildade agora para falar, não. Eu fico muito orgulhoso. É o centro de treinamento mais avançado que a gente tem no Brasil. Ele foi inspirado num centro de treinamento da Enel lá na Itália. A gente mandou um pessoal lá para a Itália para estudar, verificar qual era o desenho, qual era a metodologia, como funciona, e a gente implantou aqui. Lá eu consigo treinar desde o aprendiz de eletricista, ajudante de eletricista, eletricista de rede, de média, baixa, alta tensão, o cara que mexe só com medidor. Consigo treinar o cara que vai mexer com linha de transmissão, subestação, operador de sistema, ou seja, o cara que fica na central de operações, o técnico que manobra o sistema, que toma a decisão, dentro de uma única escola. A gente tem todas as tecnologias de uma distribuidora de energia, das mais antigas, mas que ainda estão prestando serviço na rede, até as mais atuais. Inclusive com realidade virtual. Sabe aqueles óculos de realidade virtual, tudo mais? VR. Exatamente. Aquilo ali a gente usa para dar o primeiro treinamento para eletricista, para você não soltar o cara no poste, na rede, sem que ele tenha noção do que ele vai enfrentar. Então, eu já experimentei, é muito parecido com o real, é incrível. Né? Tem várias tarefas que a pessoa faz antes no virtual, para depois ir treinar. Aí você começa numa rede mais baixa, né? A gente chama de rede anã, são os postinhos baixinhos, para ele treinar, se acostumar com as peças todas, com os materiais que a gente usa, e depois gradativamente vai subindo no poste, sempre focando em segurança, cumprindo os procedimentos, usando cinto paraquedista e tudo mais. Na época que eu trabalhava na rede, isso, um bom tempo atrás, a gente subia na rede com cinto abdominal, cinto aqui na barriga, né? Prendia lá, subia no poste. E acontecia acidente, porque no momento que você está subindo, a escada pode ter um problema, ela pode virar, escorregar. Hoje em dia, o nível de segurança é tão grande que o cara já sai do chão com o cinto paraquedista dele preso em uma linha que a gente chama de linha de vida. Ela tem um freio e todo o percurso dele até subir, até chegar no topo do poste, ele fica preso naquilo. Ela só vai para um lado, ela só vai para o caminho de subir, né? Se ele cair por qualquer motivo, aquela trava prende na corda linha de vida e ele fica suspenso no cinto.
Então já não tem chance, não tem o menor risco do cara se venceu o acidentar, Newton. né? Então, é esse tipo de tecnologia que a gente traz aqui para a segurança das pessoas e também para que a gente consiga ter essas pessoas ao longo do tempo prestando o máximo de serviço para a gente. É um profissional muito importante, é um profissional que a gente treina e a gente forma ele desde o básico. A gente ensina para o cara o que é eletricidade e leva ele até uma carreira dentro do setor elétrico. Que bacana. Roberto, sensacional. Queria agradecer aí a sua presença aqui, o seu tempo. Eu acho que esclareceu muita coisa para muita gente, né? Porque com certeza é um assunto muito importante, porque é um setor de base, né? Que sem esse pleno funcionamento e sem essa visão de médio, curto e longo prazo, a gente vai ficar rodando em volta do próprio rabo, né? Eu que agradeço o convite, em nome da Enel eu agradeço aqui vocês e fico à disposição, a Enel fica à disposição sempre que vocês quiserem conversar um pouco sobre energia, setor elétrico, sobre os trabalhos que a Enel tem feito, os planos de investimento, principalmente focado no agro, né? Focado na zona rural, pode contar com a gente. A gente tá à Vai disposição. começar agora o período das chuvas aí, com certeza a gente vai ter muita pauta aí para falar, né? Não, pode chamar assim, a gente vem aqui, a gente conversa, mostra o que está sendo feito, mostra a performance do sistema agora depois desses investimentos comparado com o passado. Né? A gente também fala um pouquinho sobre como comunicar com o nosso cliente. É importante no período de chuva o cara saber como ele entra em contato com a gente para que tenha a melhor prestação de serviço. Pode Perfeito. contar com a gente. Valeu, Roberto. Obrigado. Obrigado a você. E é isso aí, você que assistiu o episódio até agora, você já pagou nós, né? Inscreve no canal aí, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos que vamos. Te vejo no próximo episódio. Um abraço.